A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, que vai falar sobre um tema muito importante, os títulos de Jesus. Nós vamos compreender sobre esses títulos e eu acredito que Deus vai falar poderosamente com você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, gente boa, deixa aí também o seu comentário, coloca aí de onde você está assistindo, coloca a tua cidade, eu fico muito feliz quando você faz isso, tá bom? Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui no canal, é só você procurar aí nas nossas playlists. Lembrando a você que é importante você pegar essa lição, jogar nos grupos de WhatsApp aí, todo mundo que você conhecer, posta no Face, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, lição de número 5, falando sobre os títulos de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens do primeiro trimestre da CPAD em 2020. A aula de hoje vai falar sobre o seguinte assunto, os títulos de Jesus. E é importante a gente entender sobre isso. Você vai observar que a tua lição hoje tem 3 objetivos específicos, tem também 3 pontos, fique atento a isso. E a tua aula hoje possui aí um texto bíblico que vale a pena você observar. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O Filho do Homem, esse é o primeiro ponto da nossa lição, daqui da classe dos jovens, também é o primeiro título de Jesus. Jesus, o Filho do Homem. Nós vamos observar isso em 3 subtópicos. Cristo é o Filho do Homem, a gente precisa descrever isso para os nossos alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento, o uso e a origem desse conceito Filho do Homem no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Quando foi que foi utilizado exatamente esse conceito do Filho do Homem no Antigo Testamento? E claro, como isso vem se desencadear também no Novo Testamento. A expressão Filho do Homem no Antigo Testamento aparece em mais de 100 versículos. Você vai perceber que essa expressão hebraica é traduzida por Ben Adnan, que traz essa ideia de filho do homem, filho de Adão. E especialmente o livro do profeta Ezequiel, profeta maior da Antiga Aliança, essa expressão aparece praticamente em quase 90% do seu livro. Todas as vezes que Ezequiel trazia uma profecia, um oráculo para os filhos de Israel que estavam em cativeiro na Babilônia, ele trazia essa mensagem, trazendo também a expressão do Filho do Homem para se referir ao Messias. Nessa época aqui, a qual ele está trazendo essa profecia. Nós precisamos entender que Jesus é conhecido no Antigo Testamento como o Filho do Homem, mas também pela expressão de Messias. E essa ideia de Filho do Homem é aquilo que eu estou dizendo para você, filho de Adão ou filho da humanidade. Então, no Antigo Testamento, você percebe que há esse conceito se referindo a Jesus, há esse conceito profético se referindo ao Messias, o Cristo. Essa expressão também se desencadeia no Novo Testamento. Cristo também é conhecido no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, como também o Filho do Homem. Da expressão antiga hebraica, trazendo essa ideia de filho de Adão, filho da humanidade. Se encaixando exatamente com o conceito que Paulo traz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 45. Cristo como o segundo Adão. Adão, sendo o primeiro Adão, é aquele que cai. Cristo, o segundo Adão, é aquele que restaura. Então, esse conceito de Filho do Homem é esse conceito que traz uma ideia de restauração. Jesus é aquele que nos compra e nos traz de volta para Deus. Eu espero que você tenha compreendido esse primeiro subtópico. Vamos avançar agora para o segundo, que vai trazer o seguinte argumento. A autorreferenciação de Jesus como Filho do Homem. O próprio Jesus
se referia a si mesmo como Filho do Homem. Essa expressão também chega no Novo Testamento e esse segundo subtópico traz esse conceito para a gente. Nos 3 evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos, que no caso aqui é Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos nós encontramos aqui a expressão de Filho do Homem, Cristo se referindo a si mesmo como aquele a qual é o Filho de Deus, ou Filho de Adão, nessa expressão a qual nós estamos entendendo aqui. Também em Apocalipse nós encontramos essa expressão de forma apocalíptica também, de forma de revelação de Deus. Observe o texto bíblico. Apocalipse 1, versículo 13 e também Apocalipse 14, versículo 4. Lá no texto de Apocalipse, João se refere a Jesus também como Filho do Homem, da expressão antiga do Antigo Testamento, trazendo a ideia que Jesus é aquele que nos resgata, como segundo Adão. Lucas capítulo 12, versículo 40 é uma expressão que traz essa ideia desse Jesus como Filho do Homem, desse Jesus como Filho de Adão, ou Filho da humanidade que resgata o homem da transgressão, do pecado. E aqui a gente passa a entender que Jesus se compara como Filho da humanidade, mesmo sendo Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, ele faz questão de dizer que Jesus não tinha vergonha de chamar os seres humanos de seus próprios irmãos. Nós entendemos a leitura da Bíblia, a partir da leitura da Bíblia e também compreendendo um pouco de cristologia a respeito de Jesus, que Jesus era 100% Deus. Isso aqui é algo que a gente não pode negar, mas ao mesmo tempo também 100% homem. Então essa expressão de Filho do Homem fala também da humanidade de Jesus, de um ser divino que também é ser humano, que se tornou homem. E aqui a gente entende esse conceito até para poder avançar um pouco mais. Vamos agora para o terceiro subtópico do ponto número 1 aqui da classe dos jovens. O paradigma de Jesus e as nossas autoavaliações. Esse é o terceiro subtópico. O autor da lição, ele traz a proposta para a gente de entender que Jesus não se importou de ser humano, de ser homem, de ser parte do projeto de Deus. E aqui a gente precisa entender até um conceito para aplicar na vida dos nossos alunos. Às vezes a gente despreza a nossa vida, despreza os nossos talentos, despreza o que Deus tem colocado nas nossas mãos, pensando que nós não temos condições de realizar aquilo que Deus nos concedeu. Jesus é a prova viva, ele é o paradigma para demonstrar que ele conseguiu sendo humano, sendo também divino. Mas a parte humana de Jesus revela para a gente que ele tem esse interesse de restaurar o homem. Tem esse interesse também de demonstrar para a gente que nós temos a condição de realizar uma grande obra para a vontade de Deus. E aqui a gente entende muito bem, conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus, que Cristo é humano. Isso também nos traz um entendimento até melhor a respeito da nossa religiosidade. Hoje em dia nós compreendemos e até entendemos que as pessoas querem se tornar cada vez mais divinas, querem se tornar cada vez mais santas, procuram estabelecer padrões que nem eles mesmos conseguem atingir. E na palavra de Deus nós entendemos que Jesus é humano, Jesus é humano, Jesus ele é um ser humano e esse ser humano, Cristo, nosso Senhor, também teve tribulações, teve dificuldades, nós também temos. Ele também passou nervoso, ele também passou por suas provações, ele também teve as suas dificuldades. Algo aconteceu esses dias, e você pode até ter acompanhado aí pelas redes sociais e também pela mídia, um caso que eu quero até citar como ilustração. Eu acho que você pode até ter visto, por exemplo, o caso do Papa ter batido na mão de uma seguidora que estava exatamente ali perto dele. A mulher pegou na mão dele com tanta força que ele foi lá e deu um tapa nela e saiu com a cara de nervoso. Depois ele pediu perdão sobre isso. Mas aqui é só para você entender. Papa, ele é aquele que é considerado como o Santíssimo do catolicismo. Mas ele é também um ser humano que passou exatamente por um nervoso, de repente por uma situação que ele estava vivenciando no dia a dia.
Nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus e até mesmo a partir dessa ilustração, que nós que estamos envolvidos com a fé, estamos envolvidos com a religiosidade, também somos seres humanos, também temos limitações. E Cristo é essa demonstração também de ser humano, que venceu as limitações, mas que também passou pelas dificuldades como eu e você. E nós temos que ter Ele como nosso padrão. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD. O filho de Davi. O segundo ponto demonstra para a gente que Jesus também é conhecido como o filho de Davi a partir das Escrituras. Primeiro, no primeiro ponto, nós entendemos que Jesus é conhecido como filho do homem, trazendo a ideia do filho da humanidade, Jesus humano, homem, servo de Deus. Agora, no segundo ponto, nós vamos entender que Jesus é o filho de Davi, trazendo a ideia de reinado, de dinastia real. Vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: a realeza de Jesus. Esse é o primeiro subtópico. O título Filho de Davi se refere à realeza de Jesus. É Mateus que começa com isso, descrevendo para a gente em Mateus capítulo 1, versículo 1, a respeito da realeza de Cristo, se pautando na realeza também de Davi, encaixando exatamente a essa realeza para se cumprir as promessas a respeito do Messias, que era também descendente de Davi. Então, quando você observa nas Escrituras Jesus, o filho de Davi, está se referindo à realeza de Jesus e também cumprimento das profecias. Observe o que está escrito na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 25, vale a pena ler esse texto bíblico com os seus alunos. Isaías, capítulo 9, versículo 7, é um texto que vale muito a pena ler com os seus alunos, falando a respeito da realeza de Cristo, do Messias. Jeremias 33, 17. Então, dentro da Bíblia, quando se refere a Jesus como filho de Davi, está se referindo também à sua realeza. E esse Cristo também é um ser divino. No Novo Testamento, quando nós encontramos exatamente os dias de Jesus, o título Filho de Davi se referia à casa real de Davi. Então, para os romanos, esse entendimento de filho de Davi seria um levantar contra o império, porque os romanos estavam oprimindo os hebreus, os judeus. E os judeus tinham essa esperança que o filho de Davi, um Messias real, se levantaria com poderio militar para poder tomar o governo de Roma e então assumir Israel, a liberdade política de Israel. Aqui dentro da Bíblia a gente está entendendo pela palavra de Deus que Jesus é esse Messias que se cumpre na linhagem real de Davi para descrever as profecias antigas. Mateus capítulo 15, versículo 22, você percebe que até a mulher cananeia reconhecia Jesus como filho de Davi. Além de ser descendente de Davi, essa expressão está dizendo que ele é o Messias. Essa expressão está dizendo que ele é aquele que libertaria o povo hebreu. Mateus capítulo 21, versículo 9 ao 15, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo gritava: Hosana, filho de Davi. Essa ideia de filho de Davi no Novo Testamento se desencadeia também para essa ideia do cumprimento da profecia, a revelação do Messias, um Messias político real. Mas Jesus ele traz uma ideia totalmente diferente. Ele é o filho de Davi, descendente de Davi, mas ele também é Deus. E a visão de Jesus a respeito do reino não é uma visão política, mas uma visão libertadora e libertadora dos pecados da nação, de um povo que estava aprisionado por uma condenação maior do que a condenação dos romanos. Cristo estava se preocupando em salvar aqueles que estavam perdidos. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Vamos avançar para o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que fala a respeito do poder de cura do filho de Davi. O poder de cura do filho de Davi e de Jesus é diferente do pensamento do que o povo imaginava a respeito de Cristo. Pensava que ele só seria um Messias político-militar, mas Jesus é o Messias, filho de Davi, se cumpre as promessas nele, que traz uma libertação maior. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33,
traz exatamente esse conceito que Cristo, como filho de Davi, é aquele que traria restauração e saúde para o povo que estava cativo por causa das doenças. E a ideia, esse conceito de cura do filho de Davi, de Jesus, é um conceito de cura física, mas também um conceito de cura espiritual, cura na alma. Você percebe à luz da palavra de Deus que Cristo traz a libertação como filho de Davi para aqueles que estavam aprisionados pelos seus próprios pecados. Pessoas que eram perdoadas, mas eram perdoadas não somente por causa de uma cura física, mas perdoadas dentro de si, por causa que Cristo entendia exatamente o que eles estavam precisando. A expressão do filho de Davi no Novo Testamento traz esse conceito de Jesus, o Messias, que traz a libertação para aqueles que estão presos. O terceiro subtópico do ponto número 2 fala sobre o anúncio do rei e a sua entrada triunfal. Conforme a Bíblia, nós entendemos à luz da palavra de Deus que Jesus entra em Jerusalém e o povo então passa a anunciar ele como filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9 fala sobre isso. É importante você ler esse texto bíblico com os seus alunos. Possivelmente esse clamor é inspirado em Salmo 118, versículo 26. Onde você vê o salmista trazendo essa canção, falando a respeito do filho de Davi que entraria em Jerusalém. E é Mateus que faz questão de registrar essa entrada triunfal, assim como essa origem davídica de Jesus, essa linhagem real. Claro que para os hebreus isso era uma representação de libertação, para os romanos seria um golpe militar. Mas quando Cristo entra em Jerusalém como filho de Davi, o seu objetivo é demonstrar que ele é aquele que está cumprindo a promessa, que ele é aquele que vem restaurar o povo que está perdido e cativo. E nós precisamos observar que essa mesma multidão que celebra a chegada de Jesus como filho de Davi é a mesma multidão que crucifica Jesus no Calvário. E aqui a gente tem um conceito até mesmo para compartilhar com os nossos irmãos. Cuidado com o barulho da multidão. Tem muita gente que pensa que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus é incomparável. A voz de Deus sempre foi a voz de Deus. A voz do povo é comparada à voz do engano. Está escrito que Jesus entra em Jerusalém como aquele que é ovacionado como filho de Davi, o Messias Rei. Mas é essa mesma multidão que se levanta contra Jesus e passa a dizer: crucifica no Calvário. Você vai perceber isso na palavra de Deus. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você. Vamos avançar então para o terceiro título de Jesus, terceiro ponto da nossa lição, que tem aí alguns subtópicos. E esse terceiro título vai falar sobre o seguinte argumento: o Messias. Esse é o terceiro título de Jesus, também terceiro ponto da nossa lição. Essa ideia e esse conceito de Messias é exatamente a expressão antiga para Cristo, para o Senhor dos Senhores. Vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: Messias, Cristo ungido. A expressão Messias também pode ser traduzida por Cristo e o ungido, aquele que foi separado para uma grande obra, para resgatar o homem do seu pecado. Nos evangelhos você percebe que Jesus já é reconhecido como o Cristo. É a mesma expressão. Nos evangelhos você percebe que Jesus já é reconhecido como Cristo. É a mesma expressão, o mesmo entendimento para Messias também. Você percebe à luz da palavra de Deus que esses conceitos já são trabalhados no Novo Testamento como títulos de Jesus. Atos capítulo 4, 26, você encontra até mesmo uma expressão a respeito de Cristo como o ungido, o separado por Deus para essa grande obra. E esse termo de Jesus, o Cristo, se inicia em Mateus capítulo 1 e se estende em todo o Novo Testamento e vai até Apocalipse capítulo 21 e vai até Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Você percebe que Cristo já é reconhecido no Novo Testamento como o Messias. Jesus já é reconhecido como o Cristo. E quando Jesus descreve-se como o Cristo, como o Messias, ele está tomando posse exatamente desse termo, dessa consagração, dessa unção para essa grande obra. Vamos avançar agora para o segundo subtópico do ponto número 3. Tu és o Cristo. Essa expressão do segundo subtópico é um reconhecimento
por parte dos hebreus ou dos judeus a respeito de Jesus. Você percebe Tomé também falando sobre isso, que Jesus era o Cristo, o Messias ungido. Você percebe Pedrão, gente boa, falando que Jesus é o Cristo, reconhecendo isso. Mateus capítulo 16, versículo 13, é o momento em que Cristo está conversando com os discípulos, perguntando para eles: o que os homens dizem que eu sou? Alguns chegam até a dizer: olha, tu é um dos profetas, o pessoal aí diz que você é um daqueles que foram levantados, você pode ser Jeremias, Elias, mas aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. É o reconhecimento dos discípulos a respeito de Jesus, entendendo que Jesus é na realidade ungido e separado por Deus. Em Mateus 16,16 está escrito exatamente o momento em que Pedro faz questão de dizer que tu és o Cristo. É um reconhecimento por parte daqueles que seguiam a Jesus a respeito de que Jesus era um ungido, separado por Deus para uma grande obra, o Messias. E para a gente finalizar, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: quem é Jesus para nós hoje? Quem é Jesus para você? Se você fosse levantar um censo especial aí na sua classe, perguntando para os seus alunos quem é Jesus para você, você vai perceber que cada um vai dizer algo a respeito de Jesus. Isso é importante, até uma dinâmica que você pode fazer em sala de aula. Você vai perceber que o mundo conhece Jesus, mas cada um tem um conceito. Alguns vão dizer: Jesus é um cara legal. Jesus é um cara legal. Outras pessoas vão fazer questão de dizer que Jesus não existiu. Outras vão dizer que Jesus era um grande pensador. Outras vão dizer que Jesus era um mito. A gente precisa entender quem é Jesus para você. Nós, como cristãos, nós entendemos que Jesus é o Senhor. Você vai perceber muito bem que o mundo tem os seus conceitos a respeito de Jesus. Alguns fazem questão de distorcer a pessoa de Cristo. Outros fazem questão de descrever que Jesus, na realidade, não é esse Senhor dos Senhores, como a gente crê. Mas para nós, cristãos, servos de Jesus, quem é Jesus? Jesus para mim é o Senhor e Salvador da minha vida e também da minha família e da minha casa. Jesus é a essência da nossa salvação. Ele é aquele que nos restaura e nos resgata para Deus. Ele foi aquele que nos deu a oportunidade de estarmos diante da presença dele. Ele é o Senhor. Finalize a sua lição para a glória de Deus com seus alunos. E claro, pessoal, já quero lembrar você que a próxima aula está gravadinha e disponível aí para você, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.